um mecânico faz um bom serviço, mas a pessoa vai andar em estrada de terra e passa pelos buracos como tivesse em pista, como se estivesse passando num tapete. Aí a suspensão, algo no carro quebra, novamente, ou outra peça quebra. Não é porque o mecânico fez um mau serviço, mas é porque a pessoa não dirigiu como deveria o automóvel. A pessoa não passa as marchas como deveria. A pessoa não pisa na embreagem como deveria. E o carro tem problema. Aí quer culpar o mecânico que fez o conserto. Mas a culpa não foi do mecânico. Às vezes quebrou no mesmo lugar. Mas não foi porque o trabalho foi mal feito. Foi porque a pessoa não atentou como usar o carro adequadamente em certos tipos de terreno e levou a estragar novamente e possa ser outro lugar. E tem gente que adere o mau funcionamento do carro, de equipamento, aderindo ao mecânico, que ele não foi profissional, mas o problema é a pessoa que não está usando o equipamento como tal. Nesse aspecto, o que eu quero dizer aqui, a pessoa, olha só a mentalidade da pessoa, que eu deveria ser um cachorro para entender o que um cachorro gosta ou deixa de gostar. Eu poderia ter respondido no mesmo nível de ignorância dessa pessoa. E você é um pitbull para saber se o dog não gosta de luta? Mas eu não vou descer esse nível de ignorância. O meu trabalho é educar, esclarecer, informar de uma forma simples e objetiva sobre manejo de dog ou qualquer assunto que eu esteja disposto a ensinar, se eu tenho capacidade para tal. E eu respondi àquela pessoa: você não precisa ser alguma coisa para saber se esse algo gosta ou não, basta estudar sobre. Mas pelo seu comentário, eu acredito que você não está preparada, né? No caso ali era a foto de uma mulher, para esse tipo de assunto. Pelo comentário da pessoa, eu percebi que a pessoa não estava preparada para conversar sobre o assunto. Você não precisa ser um cachorro para saber o que o cachorro gosta ou não. Basta estudar sobre adestramento. Um adestrador, ele leva o dog a obedecer. Ele leva o dog a fazer o que se deve. E leva o dog a fazer de uma forma prazerosa, onde o dog tem prazer da liderança do adestrador. Como o adestrador chegou ao manejo, como o adestrador chegou ao conhecimento da psicologia canina? Sendo um cachorro? Não, estudando. Você não precisa ser um cavalo, ainda que há pessoas que agem como, mas isso aqui eu estou inferiorizando alguns animais, nem inferiorizando um animal dentro desse aspecto, pela ignorância, para saber o que um animal gosta. O cavalo, basta estudar sobre, com pessoas que tratam de cavalos há anos, faz manejo, tem adestramento para cavalos. Você não precisa ser um carro para saber o que faz o carro bem. Eu estou humanizando aqui o carro para que o humano, você, possa entender. Para que quem tem o manejo, o antimanejo humanizado possa entender. Então eu estou humanizando o carro aqui. Você não precisa ser um carro para saber que o carro precisa de gasolina, de álcool, de diesel, trocar o óleo, trocar os pneus e etc. Basta estudar, ter conhecimento sobre o carro. E qualquer outro meio de locomoção, qualquer outra coisa. Você não precisa ser alguma coisa para saber como fazer aquele bem durar mais.
Será que o carro gosta de óleo novo? Será que o carro gosta de um pneu novo? Será que o carro gosta de um bom piloto que saiba conduzi-lo adequadamente? Não, você tem que ser um carro para saber. A falha nesse tipo de pesquisa não é a química. A falha é a lógica de que o controle experimental de um laboratório moderno estaria disponível na Terra primordial. Na verdade, as chances contra o RNA se formar sozinho são astronômicas. Criar RNA em um laboratório exige muita inteligência e premeditação, e planejamento e execução cuidadosos. Então, conseguir a sequência certa. Sem consciência, sem intenção, não vai acontecer. A probabilidade da evolução química é ainda mais enfraquecida pela composição da sopa primordial. Se a sopa primordial tiver existido, ela teria sido um grande caos quimicamente. Há vários tipos de reações cruzadas opostas que teriam acontecido na Terra primordial e que interfeririam com a química que você deseja. Ou seja, moléculas que não são utilizadas pelos seres vivos e que são prejudiciais aos seres vivos. As condições na Terra primordial eram hostis à vida, eram hostis à formação dos tipos de ligações necessárias para criar moléculas biológicas. E foi aí que surgiu um grande problema. Porque a água quebra as ligações que prendem as proteínas. A água quebra as ligações que prendem os ácidos nucleicos, como o DNA. A água quebra as ligações que prendem polissacarídeos, como o amido e celulose. Então, a origem da vida não pode ter acontecido na água. Encarando desafios intransponíveis na Terra, alguns cientistas expandiram as fronteiras de suas buscas. Em 1976, o biólogo vencedor do Prêmio Nobel Francis Crick propôs uma alternativa radical para a origem da vida. Crick sugeriu que o nosso planeta foi semeado com organismos microscópicos, que foram transportados de outra parte do universo, por uma civilização alienígena. Essa teoria é chamada de panspermia. 5 anos depois, o físico Fred Hoyle ofereceu uma versão modificada de panspermia, quando teorizou que as cadeias de DNA haviam sido criadas por uma inteligência de uma galáxia distante e se espalharam como sementes de dente de leão em um dia de ventania. Parte desse material genético chegou na Terra. Outra versão da teoria, popularizada pela Rocha de Marte, um meteorito descoberto na Antártida, afirma que micróbios evoluíram em outro lugar da galáxia e vieram até a Terra, em cometas e asteroides. De alguma forma, podemos falar que a panspermia é um abandono da ciência, porque ela coloca o problema além da examinação. Se a ciência nos diz que a vida provavelmente não começou a existir por conta própria aqui na Terra, então deve ter vindo de outro lugar. Mesmo que pareça um filme de terror ruim dos anos 1950, veio do espaço sideral. Se eu não consigo explicar a vida no planeta Terra, porque, digamos, a atmosfera necessária é geologicamente implausível ou porque eu não consigo a quantidade suficiente de moléculas biologicamente relevantes, esses problemas vão existir em qualquer outro planeta onde postularmos que a vida se originou. Não podemos apagar esses problemas mudando de lugar para outra parte da galáxia. Resumindo, a panspermia não resolve o problema da origem da vida, só o joga para outro local. As falhas da panspermia levaram alguns pesquisadores a uma teoria que vai além da astronomia convencional: o multiverso. De acordo com essa hipótese, o nosso universo não é único.
Em vez disso, bilhões ou trilhões de universos foram gerados por um processo natural desconhecido. E conforme as oportunidades aumentaram exponencialmente, as chances impossíveis se tornaram prováveis. Até que, inevitavelmente, com o tempo, a combinação certa de matérias-primas, ambiente, leis da natureza e uma grande dose de sorte produziram as moléculas e máquinas biológicas necessárias para a primeira célula viva. Em outras palavras, em um vasto e teórico oceano de universos, alguém tinha que ganhar a loteria cósmica, e fomos nós. Fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma sonha. Se caminhar 1 hora parece difícil, tente fazê-lo numa cadeira de rodas. Se depender de rotinas parece difícil para você, tente passar a sua vida dependendo de pílulas. Se dedicar 30 minutos ao treino parece difícil, tente passar meses numa cama de hospital. O que quer que você faça será difícil, então escolha bem as suas dificuldades. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo. Portanto, cuide-se.